Olá, está começando mais uma Intimidade com o nosso psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje está cheio de histórias e casos de vida emocionantes. Conte-nos a sua você também, escreva pra gente. O nosso e-mail é douglasamorim@bhnews.tv.br. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Obrigado por nos receber mais uma vez na intimidade do seu lar. E lembrando sempre que o nosso programa é um programa baseado em reflexões, opiniões e informações que devem ser sempre avaliados por você e que, em hipótese alguma, substituem as consultas a profissionais especializados. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Então, a gente já vai começar a ler nosso primeiro e-mail, que é do Eduardo, e é sobre insônia. Tudo bem. Um distúrbio do sono que atinge aí várias pessoas. Várias pessoas, né? A gente é verdade. sabe disso. Vamos lá, o e-mail dele diz assim: Olá, em primeiro lugar, gostaria de elogiar este programa que está estreando na BH News. Em particular ao senhor Douglas, uma pessoa inteligente e simpática. Olha. Douglas, durmo mal há muitos anos, tomo ansiolítico há mais de 15. Qualquer barulho, seja do vizinho com TV ou som alto, seja barulho de carros que passam sobre bueiros com bocas de lobo bambas, até barulho do motor da geladeira me estressa. Faço caminhadas, ginástica para cansar o corpo e a mente, mas não adianta. Meu sono é sempre picado. Você me aconselha uma terapia ou tomar antidepressivo? Poderia me dar uma dica? Muito obrigada e obrigada à equipe da Jovem BH News. Abraços, Eduardo. Nós que agradecemos a sua participação e o seu e-mail. E aí, Douglas? Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, Eduardo. Essa é a maior gratificação que a gente pode ter, não é, Patrícia? Porque a ideia sempre é tentar refletir e trazer coisas para vocês da melhor maneira possível. Gente, às vezes, a Patrícia está falando a pergunta, eu estou com a cabeça baixa fazendo umas anotações aqui, porque eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu sou um pouco perfeccionista. Então, eu quero destrinchar a pergunta para poder trazer o maior número de informações possíveis, não é, Patrícia? Certíssimo. Eduardo, o seguinte, primeira coisa que eu preciso te falar é que eu não teria condição de te fazer um diagnóstico se você tem algum problema de sono. Por quê? Porque não é o psicólogo que é o profissional adequado para fazer esse tipo de diagnóstico, Patrícia. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com isso são ou neurologista ou psiquiatra, em alguns casos tem otorrino, laringologista. E se você até quiser uma indicação, só você me escrever que eu trabalho com uma equipe de profissionais que vai poder te ajudar. Agora, quando você me falou de tomar ansiolítico há 15 anos, Patrícia... É bastante tempo. É muito tempo e começou a me suscitar algumas coisas assim. Ele está fazendo exercício físico para se cansar. O exercício físico não é para isso. É para a gente também ter um bem-estar no final das contas, depois que a gente acaba a atividade. Então, eu queria colocar para você que, de repente, Eduardo, é possível que você esteja num quadro de ansiedade. Então, por exemplo, quando você deita à noite, assim, você vai dormir, você fica virando para um lado, para o outro na cama, você fica com 1000 assuntos na sua cabeça, você fica, assim, às vezes com temor, que também é muito comum em relação ao que vai acontecer no dia de amanhã, você se sente mais agitado fisicamente. Estou colocando essas coisas para você refletir. Por quê? Porque você está falando da questão do banheiro, do barulho. Ele falou da boca de lobo, falou do motor da geladeira. Né? Então, assim, às vezes você está fazendo uma leitura um pouquinho equivocada, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que a gente tem um iceberg que tem a ponta dele para cima da linha d'água e para baixo da linha d'água também tem o corpo do iceberg. Então, às vezes, você está fazendo a leitura dessa hipersensibilidade no seu sono com relação a barulho, mas o que está por baixo é maior. Ou seja, você imagina, Patrícia, a cabeça da pessoa já está pensando 1 milhão de coisas, está fervilhando. Qualquer barulho vai irritar. Isso tudo que você falou, de preocupação, ansiedade, às vezes a pessoa dorme já pensando que tem que acordar tantas horas no dia seguinte, fazer isso, né, tudo que tem que fazer durante todo o dia. Isso, imagino que tudo propicie a insônia. Isso, né? isso. Vamos exemplificar para o pessoal de casa quais os motivos do aspecto psicológico que podem causar a insônia. Tá. Olha, o que eu posso colocar assim para a gente praticamente resumir isso que você está colocando é um pensamento do Rubem Alves. De vez em quando eu gosto de falar algumas citações dele, que está lá no livro Lições de Bichos e Coisas. Lá no livro dele, O Amor Eterno. Ele fala assim: ansiedade é isso, é permitir-se ser cortado
por golpes que só aconteceram na nossa imaginação. Então, para a gente resumir muito a ansiedade, porque, Patrícia, a gente pode falar programas e mais programas sobre a ansiedade, mas é sempre você com a cabeça no dia de amanhã, com uma preocupação excessiva com o que está por vir e você vivendo o seu presente de uma maneira deficitária. Então, somando assim questões de casa, de família, de filhos, de trabalho, e é quando você não consegue ter um gerenciamento adequado dessas perspectivas. E aí, a dica para você, no meu modo de entender, é uma avaliação com o psicólogo. Por quê, Patrícia? Porque numa conversa muito simples, a gente consegue ver se a pessoa está com insônia por conta dessa ansiedade. Dependendo do grau, com o trabalho de terapia, como ele sugeriu, é possível melhorar. Agora, se aí tiver... suspende o remédio? Aí é que eu queria colocar para você. Agora, dependendo do nível, nós vamos ter que pedir também auxílio a um profissional da medicina, o mais específico é o psiquiatra, possivelmente para fazer um trabalho em conjunto. Tanto para avaliar a retirada desse ansiolítico, ou então, de repente, até a inserção de novos medicamentos. Então, eu sugiro que a linha inicial seja uma avaliação com o psicólogo. Agora, Douglas, muitas pessoas têm vontade de tomar, dormem mal, têm insônia, às vezes só esporadicamente, mas ainda assim têm vontade de tomar um remédio para dormir melhor, né? E não ficar fritando na cama, como a gente chama. Sim. Né? O remédio vicia. Olha... Faz mal a gente tomar esporadicamente uma vez ou outra, ou não? Olha, o que eu vejo os psiquiatras trabalhando comigo, e aí a gente tem que tomar até um pouquinho de cuidado para falar nisso, porque foge um pouquinho da nossa área, mas eu posso falar com uma tranquilidade porque tive disciplina de psicofarmacologia na faculdade para termos noção de medicamento. Então, às vezes, Patrícia, usa-se uma combinação de antidepressivos com ansiolíticos. E ansiolíticos, dependendo da dosagem e da forma que for usado, pode causar dependência sim. Mas a medicação antidepressiva não. Tanto é que ela é prescrita em receita branca. Né? Mas, independente da medicação, eu acho que a linha geral é a pessoa pensar no que está fazendo com que ela fique ansiosa. Agora, pode ser que tudo isso que a gente está falando para o Eduardo não tenha nada a ver. Que realmente seja um distúrbio de sono. Que não se identifique com nenhum desses com nenhuma motivos. dessas coisas. E aí, quem vai poder dar essa dica para ele da melhoria da qualidade de sono dele vai ser, no meu modo de entender, um neurologista ou um psiquiatra. Ok. Fica a dica, então, para Eduardo. Isso aí, Eduardo. E obrigado pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próximo e-mail foi do Daniel, de Juiz de Fora. Ambiente de trabalho costuma ser muito concorrido e competitivo. Tem sempre alguém querendo puxar o seu tapete. Como lidar com isso? Como não transparecer certo incômodo com essa situação? Daniel de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Mais uma pergunta sobre ambiente de trabalho. Também é bem recorrente no nosso programa, né? Exatamente. E nos acompanhando pela internet. Não é? Quem quiser nos acompanhar sempre no www.bhnews.tv.br. Isso mesmo. Então é o seguinte, deixa o nome, Patrícia? Daniel, é o seguinte, mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, sobretudo nos grandes centros urbanos. Então, eu tenho dito ultimamente que a gente não sai de casa para ser um bom profissional, nós temos que sair para ser cada vez melhores. Então, isso a gente começa a perceber uma questão que é legítima do ser humano, que é a questão do desejo, Patrícia. Todos nós desejamos ter um trabalho melhor, ter uma remuneração melhor, ter um posto de trabalho melhor. E aí começa um pouquinho da confusão. Tem um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, e ele tem algumas frases bem clássicas que as pessoas já devem ter ouvido falar. Você de casa seguramente já ouviu falar. Assim, o homem é o lobo do homem. Né? E outra frase, assim, não sei se você já ouviu, Patrícia, dele também, é que a sociedade é um estado de guerra de todos contra todos. Então, claro que eu não estou querendo aqui ser dramático, nem falar que o mundo está acabando, nem nada disso. Mas na concepção do Hobbes, o que ele colocava para a gente? Que todos nós somos movidos por desejos e às vezes desejos muito parecidos. E se não houver algo que regule esses desejos, e aí o pessoal do direito entende isso um pouquinho melhor do que eu, porque ele é de uma escola chamada contratualistas, as pessoas se dizimariam, se matariam. Então, o que move o desejo da gente pode tanto ser uma coisa positiva quanto negativa. E aí caímos em 3 conceitos, Patrícia, que ilustra muito o que o Daniel está falando. Ambição, ganância e inveja. Esses 3 podem nortear o nosso comportamento. Então, por exemplo, quando a gente vai lá no dicionário Aurélio fazer uma pesquisa,
A gente olha assim, ambição. Às vezes as pessoas falam, fulano é ambicioso e tudo com uma conotação pejorativa, e não é verdade. Ambição lá é um desejo veemente por alcançar bens materiais ou então coisas que satisfaçam o seu amor próprio. Agora, Patrícia, quando a gente chega na ganância, já está escrito assim, ambição exagerada ou então ganho ilícito. A ganância é o irmão mal da ambição, como se fosse. Isso aí. É o lado ruim da ambição. É o lado ruim da ambição, porque a gente já fala de ganho ilícito segundo o dicionário Aurélio. E a inveja que é o pior de todos, porque lá está constando para a gente assim, que é o desgosto ou pesar pela felicidade do outro, ou o desejo violento pelo bem do outro, pelo bem alheio. Mal. Não, pelo bem material mesmo. É o desejo pelo material. Bem. Não é o bem de fazer o bem para a pessoa, não. E aí a gente já começa a ter as complicações. Por quê? Encontrar com pessoas ambiciosas, você vai encontrar na organização e você vai ter que brigar de igual para igual com ela. Então, nesse sentido, você precisa de se qualificar cada vez mais, você precisa colocar para o seu superior, caso você veja alguém jogando sujo com você, e colocar para a pessoa que você não aceita ser tratado com desrespeito. Mas isso aí ninguém consegue ficar livre. Agora, inteligência emocional é até um termo que está na moda. Né? E a gente sabe que muitas empresas dão mais valor ao comportamento e à atitude dos funcionários do que até mesmo só a competência. Qual que seria a postura ideal, ou mais adequada, para se ter dentro do ambiente de trabalho? Olha, esse questionamento seu é importante pelo seguinte. Primeiro, você ter a ciência de que você tem um nível de responsabilidade e que você vai ter que fazer o possível para dar conta daquele recado, do que está sendo esperado de você. Segundo, se você tem ambição de crescimento, é importante você deixar isso claro para o seu superior, porque a empresa está interessada em pessoas que venham a somar. Aquele famoso brilho nos olhos, sabe, Patrícia? Assim, as pessoas que gostam do que fazem, que têm paixão pela profissão. Isso. E aquela pessoa, assim, que chega, que pede oportunidade. E uma dica que eu queria colocar para o pessoal de casa também, Patrícia, eu escuto muitos consultores empresariais falando, tanto da área da psicologia quanto da administração, não é da minha área específica, porque eu venho da psicologia clínica, eu trabalho no dia a dia de consultório, atendendo pessoas. Porém, tem um aspecto que praticamente é universal, que é você não só fazer bem o seu trabalho, como você também mostrar que você está fazendo o seu trabalho. Porque eu costumo brincar que tem muitas pessoas que trabalham bem, mas ficam ali na toca como se fosse um tatu. Não adianta. A gente escuta muitos casos. Você tem que dedicar uma quantidade do seu tempo na empresa para mostrar que você está fazendo o seu trabalho bem feito. Ah, é marketing pessoal? É marketing pessoal. Mas é fundamental. Patrícia, você, por exemplo, você vê alguma coisa errada numa pessoa, de repente, querer ser reconhecida pelo trabalho dela, ser valorizada pelo trabalho dela e divulgar? Claro que não de uma maneira ofensiva ou assim, pedante. Você vê algum mal nisso? De jeito nenhum. Então, eu acho que a gente tem que pensar. Eu acho até que eu conheço casos de pessoas assim, que às vezes a pessoa é muito competente, tem uma capacidade incrível de desenvolver o trabalho, capacidade profissional, de comportamento, mas não consegue mostrar para a empresa o tanto que a pessoa é capaz. E, por outro lado, pessoas que não são tão competentes e tão capazes assim, que se destacam muito mais. Isso. Mas por quê, Patrícia? Porque essas pessoas provavelmente têm uma habilidade de comunicação melhor do que a primeira. Então, não basta só, hoje em dia, nós sermos bons. Nós temos de ser bons e temos de conseguir parecer bons para as pessoas que estão nos vendo. Sobretudo se você almejar crescer profissionalmente. Até porque tem aquela máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Patrícia, e não é lembrado mesmo. Eu estou cansado de ver pessoas que têm qualidade, mas que são superadas por, às vezes, a pessoa que tem 50% da qualidade daquela primeira, simplesmente porque aquela se mostra mais, tem mais habilidades políticas e se relaciona melhor dentro da organização. Habilidade política, acho que essa é a palavra. Habilidade política, dessa relação nossa com as outras pessoas.
E seria inteligência emocional, a gente poderia chamar, né? Assim, uma delas. Um ponto da inteligência emocional. Uma delas, porque a inteligência emocional, no meu modo de pensar, é quando a gente coloca os nossos sentimentos para dialogar com o nosso lado racional. Então, assim, quando você coloca os dois para fazer essa interlocução, você não fica nem só racionalizando, agindo de uma maneira fria, mas você também não entra numa situação assim de se portar apenas pela via emocional, porque seria caótico. Totalmente caótico. Até o Hobbes, de certa forma, fala isso pra gente. Porque se a gente vai ficar só na questão do desejo, nós temos que ter alguma coisa que breque esse desejo, porque senão a sociedade explode. E aí é encontrar o equilíbrio necessário em todas as áreas, em tudo que... Em todos os sentidos. Que a gente vai fazer. E aí o equilíbrio emocional, para você de casa aí que está nos assistindo, eu penso que a gente nunca vai conseguir falar assim, eu sou equilibrado na inteligência e na emoção. Mas isso como uma meta a ser seguida, uma meta a ser buscada sempre. E eu acho que só de você colocar essa meta é possível. Fica mais possível. Fica mais possível. Com certeza. A gente vai para o intervalo, nosso tempo desse primeiro bloco já acabou. A gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí, mande seu e-mail, douglasamorim@bhnews.tv.br. E a gente volta já já. Estamos de volta e se você ainda não mandou seu e-mail, não mandou sua história, escreva pra gente, não perca tempo, douglasamorim@bhnews.tv.br. Nós vamos ler o próximo e-mail, que é sobre relacionamentos, também um assunto bastante recorrente, até engraçado, né, Douglas? Patrícia, mas sabe o que eu estava pensando? Assim, questões de relacionamento e de trabalho, elas permeiam a nossa existência quase que no todo. Né? Porque é isso, né? Trabalho, com as suas social e profissional. Com as suas variantes dentro de cada tema. Mas esses troncos aí, e o pessoal de casa pode ficar tranquilo, que nós vamos falar disso demais da conta. Então vamos lá, mas essa espectadora pediu para não ser identificada. Ela diz assim, Douglas, boa noite. Não consigo esquecer uma pessoa cujo relacionamento terminou há 3 anos. Foi um amor muito intenso. Chegamos até a ficar noivos. Mas a verdade, o que ele realmente queria era ter um filho, mesmo que solteiro. Fato é que, depois deste, não consegui me relacionar com mais ninguém, pois parece que sempre o procuro nos outros. Já tentei lutar contra mim mesma, mas sempre fico seguindo a vida dele de longe. Minha esperança era que ele voltasse atrás e pedisse uma reconciliação. Procurava me cuidar, emagrecer, para que quando ele me encontrasse, visse que eu estava muito bem. Até que descobri que ele se casaria. Inclusive descobri a data e a partir daí passei a nutrir um sentimento de raiva por ele. Pois mesmo após tudo de ruim que ele fez comigo, ele havia conseguido se dar bem. Pois bem, gostaria de conseguir poder parar de pensar nele, mesmo sabendo que ele está indisponível para mim. Gostaria de poder seguir minha vida e conseguir me abrir para novos relacionamentos. O que faço? Bom. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos destrinchar esse negócio aí que eu estava escrevendo umas coisas enquanto você estava falando. 3 anos já é um tempo bom. E você está fazendo tudo errado. Tudo errado no meu modo de pensar. Primeiro, você está procurando essa pessoa nos outros. Você não vai achar. Porque cada pessoa é única, singular, não tem como você achar isso. E você fazendo isso, pior ainda, por quê? Porque você não abre nem a possibilidade real de você se encantar por uma outra pessoa. Não é, Patrícia? Assim, porque pra gente ficar junto de uma outra pessoa tem que ter admiração. Então, se você não deixa nem a pessoa se mostrar, como é que você vai conseguir se encantar por uma outra pessoa quando você está querendo especificamente aquelas qualidades dela? E às vezes ela fica dela? tão presa, ela está tão presa nesse antigo relacionamento que ela se fechou totalmente. Nem ela se encanta por outro, nem os outros se encantam por ela. Ela se fechou totalmente, acontece, né? mas parece que ela não sabe isso não. Porque ela se fechou, mas parece que ela está tentando. Porque ela tenta procurar outras pessoas, mas com a cabeça no antigo. E aí ela não se abriu de verdade. Não se abriu de verdade. E ela está também numa perspectiva de esperança. Foi uma palavra que você usou aqui. Esperança deriva do verbo esperare, do latim. Que em última instância é o quê? É aguardar, é esperar.
E ao que tudo indica, você ficar esperando isso, tá parecendo uma coisa ilusória. Aí depois você vem e fala do sentimento de raiva. Quero trabalhar um pouquinho o conceito de raiva, Patrícia. Quando a gente pega lá o dicionário da Associação Americana de Psicologia, raiva é uma emoção caracterizada por tensão ou então pela destruição, pela hostilidade de uma outra pessoa por 3 motivos. Ou a pessoa te atacou, real ou imaginariamente, ou a pessoa te frustrou, ou você se sentiu injustiçada. Que foi um outro termo que eu até anotei quando você estava falando aqui. Então, olha só, atacada você não foi. Injustiçada, no seu modo de entender, pode até ser que sim. Mas o núcleo da sua pergunta é a frustração. Então, você não está conseguindo lidar com o sentimento de frustração da perda de um relacionamento. E que mesmo assim, eu quero fazer uma ressalva se foi perda mesmo. Porque lá no início do seu e-mail, você está mencionando que ele queria ficar com você, parece que só para ter um filho. Que ele queria ter um filho solteiro. Ele queria ter um filho. É. Né? Mesmo que solteiro. Também não entendi muito essa relação, porque ele queria ter um... Pois é, e aí ela fala que ele estava num sentimento assim, ruim, que só queria ter um filho, mas mesmo assim ela não consegue se desligar dele. E aí, olha só, como é que está fazendo as coisas erradas. Você está lá fazendo regime, fazendo dieta, cuidando do seu corpo, para ele, para quando ele voltar. Não, então peraí. Quando você citou a questão aqui da questão dele ser, assim, dele ter feito mal para você, eu não posso entrar nisso porque você não relatou. Mas se o mal para você foi te deixar, eu quero que você comece a pensar um pouquinho o que está te ligando a essa pessoa, além das questões de ordem afetiva, não é, Patrícia? Pode ser orgulho ferido, Douglas? Acho que sim, Patrícia. Às vezes nem é amor, às vezes ela nem gosta mais dele. Mas é um puro sentimento de orgulho ferido. Olha, principalmente porque ele vai casar e ela tá solteira. E aí tem uma coisa muito séria. Você que é mulher sabe falar disso excepcionalmente bem. O universo, claro que vou colocar, você topou fazer o programa comigo, agora você vai ter que segurar essa barra aí. O universo feminino é competitivo ou não é? Demais. Não é verdade? Muito. Então, infelizmente é. Não é verdade? Então, eu não vou afirmar para você a questão do orgulho ferido, igual a Patrícia colocou. Pode ser? Ok, mas para mim, só a partir do momento em que você aceita uma perda, qualquer uma na vida. Pode ser de uma pessoa que faleceu, pode ser do emprego que ficou para trás, pode ser de algo que você queria realizar e não conseguiu, é que você abre a possibilidade para tocar a sua vida de coisas frente. Novas. Somente assim. Porque às vezes a gente fica querendo tanto que as coisas mudem, mas nós mesmos não mudamos, não fazemos nada para que as coisas mudem. E aí fica reclamando, que é aquela postura de vítima. Ah, eu sofro. Ok, mas o que você está fazendo para transformar? Agora, todo mundo fala, né? Isso é comum, é sabido, que as pessoas, principalmente as amigas, ela deve já ter ouvido isso várias vezes. Só se cura um amor com o outro. Isso procede? Ah, eu não acredito nisso não, Patrícia. Não, eu não acredito nisso, porque a gente já recebeu até algumas perguntas também com essa temática. Pode ficar calmo, você já enviou. A gente está com as perguntas, nós vamos responder, pode ficar tranquilo. Mas, seguindo esse discurso que você está colocando, me parece que a pessoa não tem condição de ser feliz sozinha. E eu não acredito que a felicidade ela só pode ser atingida assim, estando ao lado de outra pessoa. Mas não é mais fácil esquecer uma antiga paixão, um antigo relacionamento, quando se inicia outro, quando se conhece outro? Varia de pessoa para pessoa, dependendo do nível de relacionamento que você tinha antes, só do que mal acompanhado. Não é verdade? É verdade. Muitas vezes é isso que acontece. Exatamente. Né? E é importante viver o luto? Depois de um término, claro, depois de um sofrimento? Claro, porque essa espectadora... Curtir. Essa espectadora, igual eu anotei aqui enquanto você estava falando a questão da frustração, ela não aceitou a frustração, ou seja, ela não viveu o luto, ela está abrindo para o novo. O luto para qualquer coisa na vida. É que é lidar com a perda. Exatamente. Ok. Próximo e-mail. Olá, Douglas. Me chamo Elisângela. Tenho 17 anos. É novinha. E estou chegando na hora de fazer o vestibular. No entanto, tenho muitas dúvidas em relação a qual profissão escolher. Porque muitas me atraem. Direito, pedagogia, letras, odontologia e até psicologia. Não sei como fazer para escolher. Por favor, me ajude e parabéns pela iniciativa do programa. Tenho certeza de que vai ajudar muita gente. Obrigada, Elisângela, pelo seu e-mail. Nós que agradecemos. Olha, eu tenho todo um carinho especial
com as pessoas que estão falando de início de carreira. Porque isso é muito sério, isso marca a vida da gente pelo resto da existência. Então, Elisângela, vamos raciocinar uma coisa aqui juntos. Primeiro aspecto, você está trabalhando com cursos que todos são voltados para lidar com o ser humano. Você percebeu, Patrícia? Não tem um curso de engenharia citado. Não, não tem exatas, né? Não tem um curso de contábeis. Então, vamos lá. Direito, letras, pedagogia. Ok. Ciências humanas. Aí a gente chega na odontologia, ciências biológicas, e chegamos também na psicologia, que para mim é um pé nas ciências humanas, outro nas biológicas. Tem gente que acha que a psicologia não tem a ver com as ciências biomédicas, mas nós temos aula de neuroanatomia, de bioquímica, de biologia, de psicopatologia, então não tem como a gente falar diferente. Bom, é o seguinte, Elisângela, dica para você. Primeiro, conversar com profissionais que exercem esse tipo de profissão que você está colocando. Ter uma conversa procurando saber o que eles sentem, qual que é a relação que eles têm com a atividade e remuneração. E visitar um ambiente de trabalho de cada área é importante. Isso, não só estar, como visitar. E para isso tem uma dica também interessante. Vivenciar aquele ambiente, né? Isso. Não sei se você já viu, Patrícia, perto dos vestibulares, as instituições costumam abrir feiras de profissão. Né? As pessoas vão para fazer inscrição e vêm às feiras profissionais e podem conversar ali com professores, com monitores, para saber um pouco mais do curso. Claro que o ideal, Elisângela, é você fazer um trabalho com um psicólogo que a gente chama de orientação profissional e de carreira. É o teste vocacional ou é outra coisa? Esse teste vocacional é um dos instrumentos que uma orientação profissional, que não se chama mais orientação vocacional, é orientação profissional e de carreira, que pode ser usado. Mas tem entrevistas, tem jogos, tem uma série de técnicas que podem auxiliar. Então, eu acho que, se você não puder, essas conversas com esses profissionais são fundamentais. A visita às feiras de profissão, a visita a esses locais que esses profissionais trabalham, acho que foi bem colocado por você, Patrícia. E, para mim, um aspecto muito sério, tem muita gente que não vai concordar com o que eu vou falar agora, Patrícia. Sim. Olha, essa conversa do faça o que gosta e você se sentirá feliz, eu não acredito. E é o que todos nós escutamos. Não acredito. Sempre. Porque eu vejo profissionais que são absolutamente satisfeitos com a atividade e insatisfeitos com remuneração. E vejo pessoas absolutamente satisfeitas com a atividade e satisfeitas com a remuneração, mesmo de alguns cursos que costumam não ser tão expressivos assim. Então, Elisângela, eu sei que você tem só 17 anos, muito novinha, mas eu vou te pedir para começar a pensar também do ponto de vista material, o que você deseja, aonde você deseja chegar. De repente, você é uma pessoa de origem mais simples e você nem tem necessidade de tantas coisas, você é uma pessoa mais simples. Por quê? Para mim, Patrícia, o desafio é encontrar uma equação entre a satisfação na atividade e a remuneração. Né? E uma coisa que eu também canso de falar para as pessoas que estão nessa época, como você está, Elisângela, muita atenção com a instituição que você vai prestar o vestibular. A instituição é como se fosse uma tatuagem que você carrega para a sua vida toda. Eu posso falar com muito orgulho, eu venho da instituição Universidade FUMEC, da UFMG e da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, eu posso falar isso com muito orgulho o resto da vida. Então, muita atenção com isso para cursar instituições de credibilidade reconhecida. Porque muitas empresas selecionam candidatos, estagiários ou candidatos, antes de contratar, pela instituição de ensino em que se formaram. Patrícia, não dá para negar isso. É verdade. Acredito piamente que a instituição não faz o aluno. Eu acredito mesmo, porque eu acho que o aluno é quem faz o curso dele, com a seriedade, com a dedicação, com a responsabilidade. Eu penso muito nisso. Agora, o mercado de trabalho tem essas vertentes, como você está colocando. Infelizmente, a gente tem que pensar nisso. É real. A gente tinha muita coisa para falar ainda, Douglas, mas nosso programa chegou ao fim. Hoje foi tão rapidinho. Nossa, passou muito rápido. Mas o pessoal vai continuar mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Isso mesmo. Continue mandando e-mail para a gente ao longo de toda a semana. Seus e-mails serão lidos nos próximos programas, ou da semana que vem, ou na próxima. Todos os e-mails serão lidos. Então escreva para a gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau. E lembrando sempre que o nosso programa é um programa feito para você, mas fundamentalmente por você. Continuamos aguardando a sua pergunta, a sua história de vida e na quarta que vem estaremos juntos novamente aqui na nossa querida BH News. Até lá!